Ainda em pé, por favor. Deixa eu aproveitar que os irmãos estão em pé. Abra as vossas Bíblias, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas. O capítulo é o 24. Lucas, capítulo 24. Enquanto você procura, eu tenho um hábito, faço cumprir este hábito, porque é muito pessoal. Cada pastor, cada pregador tem uma forma de se preparar. E quando eu vou pregar, eu me programo, me preparo, me organizo a semana toda. Então, eu não preparo a mensagem na segunda-feira para pregar no domingo, não. Eu vou preparando segunda, terça, quarta, uma leitura, um comentário, alguma coisa relacionada àquilo que está no meu coração. Na maioria das vezes, eu não sei nem o que eu vou pregar e nem o texto ainda. Na maioria das vezes, eu não sei qual texto eu vou usar. Mas a base daquilo que eu vou falar, aquilo que está no meu coração, eu começo a me preparar. E foi assim essa semana, no culto de quinta-feira, que nós fizemos via online, através da transmissão. Eu falei um pouco sobre isso, sobre Zaqueu, e ele tinha tudo para viver uma vida independente, até que a glória do Senhor chamou a atenção dele, a presença do Senhor chamou a atenção dele. E hoje o que eu quero pregar está baseado nesse texto, subordinado a um tema: recuperando o sentido da conversão. Recuperando o sentido da conversão. Quem nós somos depois que nós tivemos um encontro com Jesus? O que nós nos tornamos? Essa é a base. Então, capítulo 24, a partir do versículo 13. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Até aqui. Curva a tua cabeça, por favor. Pai, te damos graças, porque a tua presença é notória neste lugar. Já sentimos a tua presença, Senhor, no louvor, ao chegar a este templo. Senhor, tu estás entre nós. E agora vamos ouvir a tua voz através da tua palavra. Senhor, tu conheces os nossos corações. Fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento. Quem nós somos após o encontro com Jesus? A pregação do Evangelho
nos leva a pregar as boas novas. A pregação do Evangelho nos faz convidar pessoas que ainda não teve um encontro com Jesus a conhecê-lo. E a partir desse encontro, nós o convidamos então para uma conversão, para uma novidade de vida, para algo novo. Dado essa introdução, eu repito então o tema dessa mensagem, para que o tema fique muito bem atrelaçado ao assunto que estamos propondo, recuperando o sentido da conversão. Esses homens tiveram um encontro com Jesus. Esses homens tiveram uma caminhada com Jesus. Porém, a partir do momento que Jesus não estava mais entre eles, eles agora ficaram sem direção. E dá a entender que, de fato, eles ou não tiveram um encontro com Jesus a ponto de ter uma conversão, ou eles precisavam recuperar o sentido da conversão. O que é conversão? A palavra conversão significa mudar de um estado para o outro. Tomar uma decisão que vai levar do ponto A ao ponto B. Isso é conversão. O ato de converter tem a ver com induzir comportamentos, ações que vão nos direcionar ao propósito previamente estabelecido. Ou seja, eu tenho um encontro com Jesus, eu tenho então um processo de conversão, eu saio do A para B, porém o B aqui, o estado B, o lugar para onde eu vou, tem algo estabelecido. E dentro do cristianismo, o que estabelece o estado A para o ato B é: eu era, não sou mais, eu faço, não faço mais, eu pensava, não penso mais, eu agia, não ajo mais. Processo de conversão é mudança. Processo de conversão é mudança de estado, mudança de lugar, mudança de pensamento. Qual é o sinônimo dessa palavra conversão? Mudança, transformação, modificação, metamorfose. Mutação, transmutação, transfiguração e resolução. Eu só posso entender que de fato houve conversão quando há mudança. Eu só posso entender que houve conversão quando de fato houve transformação, quando houve modificação. Até aqui os irmãos estão entendendo? Diga amém. O que é mudança? Eu volto. Se não der tempo de terminar a mensagem essa semana, a gente termina a semana que vem, não tem problema. Conversão é: eu estou no estado A. Eu estou estabelecido para ir para o estado B. Eu saio daqui e vou para cá. E essa mudança daqui para cá requer do ser humano algumas coisas que conferem na prática que houve conversão. Quais? Mudança. Pastor, eu sou convertido, mas eu ainda não mudei. Então você não é convertido. Alguém que me assiste nessa hora, talvez precise ouvir isso, ou talvez você vai assistir num outro momento. Pastor, eu sou convertido, mas eu não mudei meu modo de falar. Então você não se converteu. Pastor, eu continuo no estado A,
Eu faço o que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, eu falo o que vem na minha cabeça, eu falo sem responsabilidade, eu ajo pelas minhas emoções. O que me rege a minha vida é o que eu penso, não é a palavra de Deus. Eu já tenho algumas determinações na minha vida que eu aprendi com a vida, mas tem coisas que não dá para fazer assim. Tem coisas que eu vou resolver na minha vida que está relacionada ao meu cotidiano, que está baseado no que eu penso, mas no reino espiritual não é assim. No reino espiritual é necessário eu perguntar se houve de fato mudança. Porque às vezes a falta de mudança me faz voltar ao estado A e eu não mudo para o estado B. Então eu vou entre o A e o B em 24 horas. Pela manhã eu estou no meu estado A, aonde eu ajo, penso e determino tudo que eu quero. E no estado B, eu sinto a presença de Deus, eu sinto algo movendo dentro de mim, eu sinto um arrepio, e às vezes eu até quero continuar no estado B, mas eu volto para minha casa no estado A. Conversão é mudança. E a mudança requer de nós um entendimento. Eu não consigo sair do estado A para o estado B sozinho. Eu não consigo sair de um lugar para o outro por conta própria. Eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de um agente muito maior do que as minhas emoções, muito maior do que o meu temperamento, muito maior do que as raízes familiares. Eu preciso de alguém muito mais forte do que tudo que eu aprendi com a vida. E esse alguém tem nome. Esse alguém tem objetivo. Esse alguém se chama a ação do Espírito Santo, ou o Espírito Santo em ascensão. O Espírito Santo, ele consegue fazer aquilo que eu não consigo fazer. O Espírito Santo, ele tem poder de me barrar, ele tem poder de transformar minha vida. O Espírito Santo, quando ele age, eu fico totalmente neutralizado, porque eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele age quando eu deixo ele agir. Levante as suas mãos para os céus, uma das mãos, e diga: Senhor, eu preciso que o Espírito Santo haja na minha vida. Então a conversão, ela nos traz o sentido de transformação. Mas uma coisa fica clara e estabelecido aqui, na proposta dessa mensagem: a minha saída de um lugar para o outro não é fácil, não é simples. Segunda coisa que eu quero estabelecer: requer tempo. Por quê requer tempo? Apenas um paralelo na mensagem, baseado no que eu preguei na quinta-feira na nossa live. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, rico. Ele não precisava de mais nada na vida, até que ele teve curiosidade de saber quem era Jesus. Ele era de baixa estatura, e ele sabia que Jesus ia passar ali na frente. Ele dá a volta e espera lá na frente, em cima de uma árvore, onde tem muitos espinhos. Ele se machuca para subir, porque ele só quer saber quem é Jesus. Aqui não é o processo de conversão, é curiosidade. Quando Jesus está passando debaixo da árvore, Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa.
ainda não é conversão. Ele desce porque ele quer saber quem é Jesus. Alguma coisa marcou Jesus, alguma coisa marcou Zaqueu, que veio de Jesus. Ele sentiu a presença de Jesus, ele sentiu a glória de Jesus, ele sentiu o mover de Jesus. Ele queria saber quem era Jesus, mas ainda não começou a conversão. Aí Jesus entra na sua casa e todo mundo começa a questionar Jesus. Aí ele senta com pecadores, ele senta com publicanos, e aí Zaqueu então fala uma palavra e diz: se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, porque eu sei do que eu fiz. Ele estava entrando num processo de conversão, ele estava saindo do estado A para o estado B. Ele sabia que o encontro que ele teve com Jesus não dava mais para ficar no estado que ele estava, não dava mais para mentir, não dava mais para roubar, não dava mais para adulterar, não dava mais para fingir que Jesus não estava ali. A presença do Senhor foi maior, a glória dele atraiu Zaqueu. Alabadarabachandarabagaia. Levante as suas mãos para os céus, quem sente a presença dele nesta hora. Alabadarabaia, laxuia, andarabagarabagaia. Que a tua glória possa atrair, Senhor, as nossas vidas, a ponto, Senhor, de nós sairmos do A para o B, do lugar onde a gente não deve ir, não ir mais. Que a tua glória possa encontrar em nós, Senhor, o motivo para permanecermos nas nossas casas. Ficou claro até aqui? Muito bem. Nessa passagem, então, nós encontramos os discípulos. E a primeira narrativa que eu me encontro aqui é: eles estavam se afastando da vontade de Deus, através da vida do Messias. Jerusalém era o lugar de encontro. Lembre-se que o Espírito Santo ainda não tinha descido. Então precisava de um sacerdote, precisava de um líder, precisava de um lugar. O Espírito Santo ainda não falava com qualquer pessoa. Eu digo qualquer pessoa porque nós estamos nessa qualidade de qualquer pessoa. Foi a glória dele que nos atraiu, foi a graça dele que nos alcançou. Nós não somos bons, nós não merecemos. É a glória dele que olhou para a gente e falou: desce, Márcio, porque eu quero ter um negócio contigo. Então eles se afastaram da onde? Do centro, Jerusalém, do lugar de contato com Deus. Então eles estão se afastando. O que acontece quando a gente se afasta da vontade de Deus? Bom, a gente se afasta porque a gente não entende que a cruz é um ponto de partida, não é o fim. A cruz não é um fim, é um ponto de partida. Porém, eles colocaram a cruz como se fosse o fim. O que acontece quando nós nos distanciamos do Senhor? A primeira coisa que acontece, a nossa fé, ela começa a ser desconstruída. Havia uma dúvida sobre a morte de Jesus. Deixou esses 2 discípulos abalados, a ponto de questionar para o próprio Jesus se não sabia o que estava acontecendo. Todas as vezes que a gente se afasta do plano, do propósito inicial do Senhor, eu estou saindo do A e vou do B e estou voltando para o A. Eu entendo que talvez essa linguagem ainda não ficou clara na tua vida, então eu preciso retomar essa fala para você entender. O plano A é aonde eu estava, o plano B é aonde eu vou, é para onde eu vou. É aqui eu estou na minha vontade, no plano B eu estou indo para a vontade de Deus. Todas as vezes que eu já estou no plano B, eu já entendi a vontade de Deus, mas eu começo a largar a vontade de Deus, eu estou me afastando da vontade dele, e isso traz consequências para a minha vida. Uma das consequências é: eu desconstruo a fé que foi construída no meu coração. Você lembra como a fé foi construída no seu coração? Lembra como foi? Posso falar de mim?
Essa semana eu tive o privilégio de voltar à casa de uma mulher de Deus que eu já não via há muitos anos. Irmã Dora. A irmã Dora, ela congrega na Assembleia de Deus Paulistana, aqui no Jaguaré. Minha mãe, ela estava com 3 meses de gravidez, quando ela foi na casa da irmã Dora e da irmã Nininha, já falecida. E Deus revela para essas 2 mulheres de Deus que a minha mãe não estava prestes a ganhar nenê. Não, é porque tinha 3 anjos dentro da barriga dela. Paulo conhece a irmã Dora e a irmã Nininha. E quando eu voltei lá, ela falou, eu não acredito que o anjo já cresceu. Eu falei, tem mais 2 que cresceram. Exatamente, quando minha mãe foi no hospital, não tinha essa tecnologia toda que nós temos hoje, mas o médico disse, a senhora está grávida de trigêmeos. E eu fui na casa dela, e minha mãe conversando, e ela falou assim, fala alguma coisa. Eu falei, hoje eu não tenho nada o que falar, eu só quero parar para ouvir e aprender. Alguma coisa te fez parar alguma vez? Ou você é daquelas pessoas que argumenta tudo? Ou você é daquelas pessoas que tudo você quer colocar um ponto? Porque a fé trava a gente, a fé faz a gente ficar calado, a fé faz a gente ficar quietinho e saber que esse processo do A para B, esse processo de conversão, Deus tem algo melhor para a gente. Então alguma coisa que desconstruiu sua fé precisa voltar hoje à reconstrução. Nós estamos muito inteligentes. Isso não é um problema. Nós estamos sabendo muito. Me perdoe se isso te causa estranheza. Nós já sabemos demais. A gente acha que sabe muito. A gente acha que nós estamos numa fase da nossa vida onde a gente fala de tudo. A fé cala o sábio. A Bíblia fala que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Eu te convido nesta noite, você que quer voltar a ter uma experiência com o Senhor através da fé, pega hoje tudo que você sabe e deixa no altar do Senhor aqui. Você que me assiste, deixa no altar do Senhor, porque Deus quer revelar algo muito maior. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado, é o que Deus tem preparado. Eles já sabiam demais. E o problema, quando a gente começa a saber demais, é porque a gente corre o risco de desconstruir a fé. Aí a gente começa a questionar se o mundo foi feito em 7 dias, ou se foi o Big Bang, se o homem veio do macaco. Aí a gente começa a questionar se de fato o solo estava preparado para 7 voltas em Jerusalém, em Jericó, perdão, ou se de fato Deus fez um milagre e revelou as 7 voltas que tinha que dar, e no último dia mais 7 voltas. Ei, eu quero te convidar nesta noite. Você quer viver o melhor de Deus? Aprenda tudo que a ciência pode te ensinar, aprenda tudo que a teologia possa te ensinar, aprenda tudo que a tecnologia pode te ensinar, mas não deixe de viver uma fé que tenha experiência. Milagre não se explica. Ele é um Deus que move a fé. Eu fui o último a sair do hospital. Dos trigêmeos eu fui o último. E o médico falou para minha mãe, se esse não agir, não tiver uma reação em tantos dias, eu não sei o que vai acontecer com ele. Você esqueceu do que eu disse na cozinha, na casa, numa comunidade, ou melhor dizendo, para que fique mais claro, aonde eu nasci, na favela do Jaguaré, num chão batido. Foi lá que Deus usou a profeta e disse o que ia acontecer.
Aí o médico disse: tanto tempo não acontecer tal coisa, então ele vai morrer. Não foi o médico que determinou o que ia acontecer. Quem determinou primeiro foi Deus. Levante a mão, por favor. Quem determinou na tua vida primeiro foi Deus. Talvez as situações adversas te façam se preocupar com as coisas que vão acontecer, mas quem te prometeu primeiro foi Deus. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Quem te prometeu foi Deus. Não deixe que as situações desconstrua a tua fé. Não deixe. Segundo possível motivo que pode vir a acontecer com o afastamento da vontade de Deus: eu começo a obstruir o meu entendimento. Mesmo Jesus expondo o conhecimento, os dois estavam sem entender. Simplesmente. Jesus falava e eles não entendiam. Jesus falava e eles não entendiam. Jesus falava e eles não entendiam. Isso te faz lembrar alguma coisa? Culto de terça, Jesus está falando. Culto de quinta, Jesus está falando. Culto de domingo, Jesus está falando. Diga para 2 ou 3 pessoas: Jesus fala, viu? Ele avisa. Ele manda alguém. Quando ninguém quer entender, ele manda de fora e fala a mesma coisa. Quando você não quer entender, ele te dá o sonho. Jesus fala. Não obstrua o seu entendimento diante da presença do Senhor, porque Ele fala. E Ele não fala de forma irresponsável, Ele fala do fato. Aliás, Ele era o personagem central do assunto. Ele perguntava para os discípulos: o que estava acontecendo? E os discípulos falavam com ele: só tu és forasteiro aqui que não sabe o que está acontecendo. Ele sabe, ele é o personagem principal desse cenário. Quando Jesus for o personagem principal da tua história, o seu entendimento não vai ficar obstruído. Se o personagem principal da tua história for Jesus, pode acontecer qualquer coisa, a tua fé não vai ser abalada. Terceiro possível motivo que pode vir a acontecer quando nos afastamos da vontade de Deus: a falência da esperança. A esperança, irmãos, é tudo que Jesus mais falava com os seus discípulos. Jesus falou do hoje, vivendo com eles, e falou do futuro. Esperança. Porém, quando eu me afasto de Deus, eu perco a esperança. Jesus precisa trabalhar agora na recuperação e trazer eles de volta à conversão. Jesus precisa trabalhar. E aí Jesus começa a trabalhar para recuperar eles. Jesus começa então a fazer um processo ao inverso. Jesus começa a reconstruir a fé deles. Quando? Quando Jesus está fazendo a sua caminhada, destino para onde a Bíblia não fala. Só diz que eles falaram: já se faz tarde, fica. Jesus entra, e quando Jesus entra, Jesus vai partir o pão. Sabe o que Jesus estava fazendo? Reconstruindo a fé deles.
E aí eles dizem assim, eles dizem um para o outro: não ardia o nosso coração? Isso é fé ou não é fé? Arder o coração não é fé? Arder o coração, espiritualmente falando, não é palpável. É até algo ilusório, uma ilusão para muitos, porque não se pega. Mas é assim que ele reconstrói a fé do homem. Que nesta noite o seu coração possa arder com a presença do Senhor. Que o coração nesta noite duro, amargurado, ferido, decepcionado, que quer voltar para o plano A, entenda que Ele tem algo muito maior com a tua vida. E se for preciso, Ele entra na tua casa, come na tua mesa e ainda parte o pão, para você saber que Ele é Deus. Jesus está restaurando, recuperando o entendimento e fazer eles voltar à conversão. Então Jesus faz o processo inverso. A dor, o luto, a tristeza pode desobstruir o entendimento. Era esse o cenário. Eles não estavam entendendo. Aí Jesus veio com a sua palavra, trouxe o entendimento lá na casa dele. Jesus não falou que era Jesus. Jesus tirou aquele pano escuro das suas vistas. Jesus, ele agiu para tirar a incredulidade do coração. Jesus não vai falar o que você quer. Jesus não vai fazer do jeito que você quer e do jeito que eu quero, não. Jesus, ele vai tirar a incredulidade do meu e do seu coração. E quando Jesus sai de lá, esta palavra é uma palavra determinante. Nosso coração não ardia, entendimento. Eles entenderam. Jesus vai fazer com que você entenda o que Ele está fazendo. Jesus vai fazer você entender a ação e o mover dEle na sua vida. Então o processo é inverso. E por último, pelo menos essa primeira parte da mensagem, continuaremos na próxima semana. Ele faz ressurgir a esperança. Como ele fez ressurgir a esperança? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho, repita comigo, quando ele pelo caminho, diga mais alto, quando ele pelo caminho. Preste atenção isso aqui, verso 32, nos falava e quando nos abria as escrituras, entendeu isso aqui ou não? Ele já estava falando, ele já estava ministrando. No decorrer do percurso até a chegada do plano B, ele já estava falando. Porém, como eles não estavam entendendo nada, era palavra jogada ao vento. Mas eu posso te garantir, baseado no que eu estou lendo, eles tiveram a plena convicção que Jesus já estava trabalhando, Jesus já estava falando, Jesus já estava regando a terra, Jesus já estava quebrando os corações, Jesus já estava ministrando algo sobre a vida deles. E nesta noite eu ministro e profetizo sobre a tua vida. Por mais que você não veja, Ele não vai deixar você voltar para o plano A. Ele já está ministrando na tua vida, e você vai entender que Ele não abre mão de você.
Ele está restaurando o processo de conversão. Porque conversão é mudança. Mas a gente demora. Então, para nós não nos estendermos tanto assim, na próxima semana, nós vamos falar baseado nesse mesmo tema. Toda morte vencida gera vida. Era isso que eu ia falar agora. A morte já estava vencida. E Jesus estava gerando neles vida. Com palavras. Com atitude. Eles estavam prontos para morrer. Desanimados. E Jesus estava gerando vida. Jesus estava gerando esperança. Não perca essa mensagem da próxima semana. Não perca. Ele gera vida mesmo em meio à morte. Ele gera vida mesmo em meio à situação adversa. Quem pode levantar a mão e glorificar a Ele? Por isso, Ele gera vida. Aplauda o Senhor Jesus.